Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que alegria, mais uma vez, poder compartilhar da palavra com os queridos. Nós vamos continuar as mensagens que nós temos feito e visto lá no livro de Gênesis. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo, dessa vez, de número 33. Ou como Cebolinha diria, 33. Gênesis, capítulo de número 33. Nós vamos fazer a leitura do capítulo todo. São poucos versículos, mas esse capítulo não dá para fazer nenhuma divisão. Gênesis, capítulo de número 33, na voz do presbítero Emanuel. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhes Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. E te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. E tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partemos e caminhamos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor pouco no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa. E fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. E armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou: Deus, o Deus de Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos reunimos nessa noite e é um privilégio para o nosso coração podermos ouvir a Tua palavra. Ao ouvirmos a Tua palavra, Deus, escrita, nós também ouvimos a Tua voz. E pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, alumie o nosso coração, para que possamos não só ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nessa noite, mas possamos compreender. E ao compreender, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nos ministrar. Fala conosco, Deus, porque nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor. A Tua voz nos consola, nos conforta, nos edifica. A Sua voz também tem o poder, Deus, de nos redimir, de nos apresentar a Cristo, de nos mostrar a salvação e o caminho que nos leve ao Senhor. Mas a Tua voz, Deus, também tem o poder de exortar o nosso coração e nos chamar à responsabilidade e ao arrependimento, caso seja necessário. Por isso, Deus, fala conosco nessa noite. Ministra aos nossos corações a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar à Tua igreja. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos chegar então à última parte
dessas mensagens a respeito de Jacó. Depois nós vamos continuar aí, vamos passar pela história de José e assim vamos seguindo. Mas Jacó agora vai ficar para trás e a sua história chega ao fim, chega ao ápice, né? Aquele momento derradeiro para os mais eletivos do vocabulário, chega à sua refisode, né? Provavelmente você talvez nem saiba o que significa essa palavra. Não sei se tem alguém que sabe, mas se alguém souber, é só para dar um charme a mais na mensagem, né? Mas nós chegamos a momentos determinantes na nossa vida. Cada um de nós, conforme vai vivendo, vai descobrindo que a vida vai deixando algumas marcas, alguns momentos que são realmente especiais, realmente importantes. E esse momento chegou então na vida de Jacó. É claro que para nós é muito mais fácil olhar tudo o que está acontecendo e perceber as coisas que Jacó não percebeu ao longo da sua vida. Mas essa verdade também faz parte daquilo que nós vivenciamos. É muito mais fácil para alguma pessoa que está olhando de fora para aquilo que nós estamos pensando, para aquilo que nós estamos falando, para as nossas palavras, para as nossas atitudes, para quem nós nos tornamos, e essa pessoa consegue ter uma visão muito mais privilegiada do que nós temos. É verdade que esses momentos, eles também determinam e demandam de nós uma grande força, uma grande fibra, uma grande coragem. Demanda planejamento, demanda uma grande quantidade de experiência. Às vezes de vida, às vezes de conhecimento, às vezes de sabedoria, mas é verdade que esses momentos, eles exigem muito de nós. Momentos diferenciais da vida, onde há um grande mover da ação de Deus, precisa de nós uma certa responsabilidade. Precisa mesmo exigir de nós. E é por isso também que Deus nos prova. É por isso também que Deus o tempo todo está trabalhando no nosso coração, está ministrando a sua palavra para que nestes momentos nós estejamos preparados para cumprir e para aproveitar, experienciar tudo o que Deus está fazendo. Se não fosse assim, nós passaríamos por esse momento como se fosse mais um, como se fosse qualquer outro. Agora, queridos, é difícil pregar nesse texto, porque esse texto é um texto muito conhecido. E texto muito conhecido, muitas vezes nós criamos algumas expectativas de que a pessoa que está pregando vai tirar algum coelho da cartola, vai tirar uma lição assim que você nunca ouviu. E que não é o meu caso, com certeza. A ideia desse texto é finalizar as lições que nós temos visto a respeito de relacionamento desde lá no passado. E perceber como essas lições lá do passado, como Deus ensinou os pais da igreja, como Deus ensinou os profetas, como Deus ensinou os pais da fé, que é o que nós estamos vendo agora, os apóstolos, toda a perspectiva da história da igreja foi ensinada à luz da palavra de Deus da mesma maneira. E os mesmos problemas que eles enfrentavam são os mesmos que nós enfrentamos. É claro que com algumas modernidades, porque naquela época não existia redes sociais e não existia um monte de outras coisas, mas nós enfrentamos os mesmos problemas. Nada mudou em milhares de anos. Os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, as vergonhas que nós temos, tudo está do mesmo jeitinho que foi, com apenas alguns acréscimos e modernidades. Algumas coisas que nós precisamos chegar à conclusão dessa história e que precisam chamar muita atenção do nosso coração. É claro que as lições que nós podemos tirar a respeito de Cristo, a respeito daquilo que Deus está nos ensinando através de Moisés aqui falando e escrevendo ao seu povo lá no Pentateuco, são lições que nunca vão mudar. São lições únicas, muito preciosas e que não vão mudar. Mas hoje eu quero trazer algumas lições, eu quero que você olhe para esse texto, como nós temos olhado já há algum tempo, mas especificamente pensando em relações humanas.
E um dos objetivos das mensagens que eu tenho feito a respeito de relacionamentos é para que você também adquira esta habilidade. De toda vez que você for ler a palavra, seja o versículo que for, você conseguir extrair desse versículo lições que podem ser usadas e divididas nas áreas da sua vida. Seja um relacionamento, seja o trabalho, seja os estudos, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades pessoais que você tem enfrentado, olhar para o seu casamento, para a relação com os seus filhos, olhar para a relação com Deus, olhar para a relação que você tem com o Espírito Santo de Deus, com o Filho de Deus, com o próprio Deus. Olhar para como você se relaciona com a igreja, como que você percebe as coisas da vida. O objetivo aqui não é apenas traçar lições, mas é também que você consiga fazer esse exercício em casa, sozinho, no seu momento devocional. Aprender a olhar da palavra e extrair aquilo que Deus tem para falar na totalidade daquele texto. E não apenas naquelas lições que nós já conhecemos, que nós já sabemos, que são dogmáticas para nós, que nunca vão mudar. Mas é olhar para o texto e perceber a intimidade que o texto tem de nos trazer algumas lições à luz daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. E a primeira coisa que eu quero lembrar você nesse texto, e o que eu quero chamar a sua atenção, é para os primeiros 3 versículos. Nós já vimos nos outros textos que falam sobre a vida de Jacó, e principalmente sobre essa parte que gera uma preparação de Jacó para esse encontro com o seu irmão, nós vemos que ele está desconfiado. E ao estar desconfiado, Jacó vai tecer um monte de expectativas. E as expectativas que Jacó tem para com o seu irmão não são boas. Ou melhor, não eram boas, porque essa história já passou. Não eram boas. As expectativas que ele tinha com o seu irmão eram expectativas de morte. Muito provavelmente o que estava no coração de Jacó é: eu vou me encontrar com meu irmão e o danado vai me matar. E já está trazendo 400 homens, que formava naquela época já um exército de médio porte, vamos dizer assim. E ele estava se preparando então para a morte. Estava desconfiado de que era esse o seu destino. E ao olharmos para isso, nós vamos perceber que Deus estava falando exatamente o contrário. Estava preparando ele para o contrário. Mas o coração de Jacó, assim como o meu e como o seu, é teimoso. É arraigado nos seus princípios. É extremamente apegado com aquilo que pensa, com aquilo que foi construído para nós, pela vida, pelas experiências, pelo conhecimento, enfim. O nosso coração, ele tem uma mania muito terrível de se apegar às coisas, mas não apenas como um apego emocional, como uma coisa simples e singela, mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e ele tem essa péssima reputação de tudo que ele se apega acabar transformando em uma espécie de Deus para nós. E as expectativas geradas por tudo o que Jacó tinha passado estavam mais ou menos nesse ponto. No ponto de quase se transformar aquilo em um Deus para ele. E as expectativas, elas são a ferramenta, a arma, a coisa mais intensa, mais soberba que pode destruir completamente reconciliações. De novo, as nossas expectativas são as armas mais poderosas que nós temos para usar contra as reconciliações. Se não, vejamos. Jacó tinha se preparado, já lutando com Deus. O único homem na história que enfrentou o próprio Deus em figura humana. Jacó se preparou em 20 anos, 20 anos de experiências ruins, que deveriam tê-lo tornado mais humilde, mais preparado para vislumbrar aquilo que Deus estava fazendo. Ele tinha que estar mais sensível para a ação de Deus na vida dele, mas ele não ainda estava. Ele ainda lutava contra isso.
Até este momento, ele ainda estava lutando contra as suas próprias expectativas, contra a sua própria identidade, com quem ele realmente era, contra o seu próprio coração, uma luta interior frenética que não tinha como ser vencida a não ser pela própria ação de Deus. E essa ação levou 20 anos para acontecer. Então, se você está esperando alguma coisa aí, algumas semanas, meses, quem sabe uns 2 anos, e ainda não aconteceu, fique tranquilo, teve gente que esperou mais. Pode descansar no Senhor. Jacó então chega nesse momento derradeiro da sua história, e ainda faltava um pequeno agir de Deus. Faltava a conclusão da ação de Deus sobre a sua vida. E ele estava cheio de expectativas. E as nossas expectativas, irmãos, elas são um grande gatilho para a gente fazer muita coisa errada. Muita coisa errada. E as nossas expectativas, elas estão em todos os lugares. Hoje, quando você veio para cá, você teve expectativas. Você criou várias expectativas. Não, o culto vai ser assim, talvez eles cantem a música tal, os textos que vão ser lidos, a liturgia vai ser assim. E talvez as suas expectativas tenham sido frustradas. Mas é muito mais profundo do que isso. Essa é só a ponta do iceberg. Mas quantas vezes eu vou ser bem honesto, tá? Vou rasgar o verbo bem tranquilamente aqui. Quantas vezes você não falou mal do conselho da igreja porque as suas expectativas foram frustradas? Porque não foi feito alguma coisa do jeito que você queria? Quantas vezes você se decepcionou com esta igreja ou com outra que você já tenha frequentado, e você se decepcionou única e exclusivamente porque as suas expectativas foram frustradas? Quantas vezes você se decepcionou com alguma pessoa, se magoou com alguma pessoa, seja no seu trabalho, na sua escola, faculdade, ou seja mesmo em casa, com a sua própria família, e isso gerou problemas gravíssimos de relacionamentos que perduraram ou ainda perduram por longos anos, e tudo isso teve origem nas meras formalidades de expectativas que não foram atendidas. O tempo todo, irmãos, nós estamos sendo bombardeados com expectativas. Você compra alguma coisa e aquilo não atendeu, não foi exatamente, então você já quer trocar, você já se sente insatisfeito, você até mesmo esquece de quem permitiu que você comprasse aquilo, foi o Senhor. As expectativas que nós colocamos nas pessoas, muitas vezes são terríveis, são muito pesadas, um fardo imenso. Ou será que você poderia me dizer, nessa noite, que as pessoas não colocaram expectativas em você e que, eventualmente, por qualquer motivo que seja, foram frustradas? Quantos de nós podem testemunhar nessa noite, falar a respeito das expectativas que foram colocadas pelos pais? Expectativas do filho se tornar alguma coisa, se tornar médico, advogado, engenheiro, que são as 3 profissões que todo mundo quer, né, que os filhos sejam, no geral. Quantas vezes você teve expectativas colocadas sobre os seus ombros e que não deveriam ter sido? Eu tenho certeza que ao terminarmos esse culto, pelo menos uma pessoa vai chegar para mim e vai falar: pastor, realmente a minha mãe, o meu pai colocou isso daí, ou meu chefe colocou, ou alguém colocou expectativas em mim, e isso aí pesou. Foi difícil demais. Mas quantos também são os filhos de hoje, que estão aqui essa noite, que ainda sofrem com isso? Com expectativas que são colocadas pelos seus pais. Quantos de nós aqui na igreja, hoje à noite, sofrem porque as pessoas colocam sobre você, ou sobre nós, expectativas que nós muitas vezes não vamos conseguir cumprir? Essa era a problemática da vida de Jacó, neste momento aqui. Ele estava preocupado com as expectativas estavam fazendo com que ele gerasse preocupação demais.
preparação demais, excessiva, sendo que Deus já estava demonstrando que ele iria agir no coração de Esaú. Saul é outra pessoa. Deus já estava demonstrando a sua ação. Por quê? Por que então ele estava tão preso nisso? Por que ficar tão abalado com essa situação, se Deus já estava agindo? E esse é o mal do nosso coração. Esse é o mal que as expectativas podem gerar em nós, irmãos. Quando nós colocamos expectativas nas coisas, nós estamos dizendo, em resumo, que aquela situação, ela está completamente sob o nosso controle. Mas no fundo, e às vezes nem tão no fundo assim, nós sabemos que não está. E mesmo assim, cruelmente, nós continuamos colocando expectativas em tudo que nós fazemos, ou em tudo que nós somos, ou em tudo que nós vamos nos tornar. E aí, quando essas expectativas são frustradas, nós jogamos a responsabilidade ou a culpa nos outros, nós jogamos a culpa ou a responsabilidade em nós mesmos, ou, no pior dos casos, nós jogamos a culpa ou a responsabilidade em Deus. Mas tem um aspecto que é ainda pior. É ainda pior. Recentemente eu conversei com a nossa UMP, em uma devocional, falando deste aspecto que é extremamente cruel das expectativas. Esse aspecto cruel é quando nós não conseguimos, por causa das nossas expectativas, aproveitar aquilo que Deus está fazendo. Então nós viemos para a igreja e alguma expectativa é frustrada. Então, qualquer outra coisa que Deus poderia fazer de bom, todas as coisas que na verdade Deus fez de bom, todas as palavras que Ele usou, toda a ministração que Ele conduziu, não serve de nada. Se perde, porque expectativas foram frustradas. Todas as vezes que nós fazemos algum evento, que nós planejamos alguma coisa, que nós vamos realizar alguma coisa, que nós queremos que alguma coisa aconteça e nós colocamos no quadro, debaixo das nossas expectativas, nós corremos esse risco absolutamente gigantesco de perder completamente a sensibilidade de perceber as grandes coisas e as pequenas coisas que Deus está fazendo. E que por causa das nossas expectativas frustradas, o nosso ânimo frustrado, nós não vamos conseguir perceber e nem tampouco aproveitar. E isso torna a vida cristã um grande fardo, uma coisa pesadíssima, uma religiosidade abominável, que simplesmente causa peso, fardo e cansaço em você, ou em mim, quando a gente se deixa se abater por isso. Agora, é claro que eu não estou dizendo que nós não vamos nos planejar, nós devemos nos planejar. Só que o nosso planejamento é diferente, irmãos, ele precisa ser diferente. O planejamento para as coisas, ele é um planejamento que depende de Deus e não de nós. Nós vamos nos planejar, claro que vamos. Nós vamos nos manter organizados, não é para virar bagunça, não é para virar a casa da mãe Joana. Não tem nenhuma Joana aqui, né? Vai que se ofende, né? Não sei. Nós não podemos colocar as expectativas em nós mesmos, mas nós temos que colocar o planejamento das coisas que nós fazemos em Deus. Porque se alguma coisa sair do planejamento, não tem problema, porque Deus está no controle de todas as coisas. E pode até sair do nosso planejamento, mas do dele não. E aí, qualquer problema que a gente tenha, qualquer dificuldade, qualquer coisa que saia dos eixos que a gente planejou, não precisa se tornar um fardo, não precisa se tornar algo pesado, algo difícil de carregar, difícil de encarar. E mesmo que saia do nosso eixo de planejamento, ainda assim nós vamos conseguir olhar para aquela situação e perceber
as coisas grandes e pequenas que Deus está fazendo ali. Em segundo lugar, nós então chegamos ao momento de quebrar as expectativas. E isso aqui é algo realmente muito profundo para levar para o nosso coração. O texto nos mostra, a partir do versículo 4, que quando o irmão de Jacó chega para ele, depois de toda a sua preparação, ou melhor, de toda a preparação de Jacó para aquele momento, e talvez se você estivesse perguntando, só uma informação extra, se você estivesse perguntando por que ele se prostrou 7 vezes ali no chão, antes do seu irmão chegar até ele, isso era um costume da época. Aquilo lá era uma forma de você dar oi para uma figura reverenciada. Então, quando você se encontrava com um rei, por exemplo, era comum naquela época, e naquele contexto de lugar, que você então tivesse que se prostrar 7 vezes ao chão. E se prostrar ali é colocar o rosto em terra mesmo, tá? Então havia esse ritual, vamos dizer assim. O que me leva a uma possibilidade, eu acho que nós deveríamos pensar que os aconselhamentos bíblicos, presbítero Emanuel, deviam acontecer semelhante a isso daí. Toda vez que o irmão quiser aconselhamento bíblico, ele tem que trazer 7 barras de chocolate. Eu acho que é uma moda que pode ser que pegue, né? Mas agora, chega então esse momento de quebrar completamente o coração de Jacó. O seu irmão chega e, ao invés de uma espada, ele dá um abraço. Ao invés de rancor e ódio, eles derramam lágrimas. Isso aqui é muito bonito, irmãos. Porque quando nós frustramos as nossas expectativas, nós estamos diante de uma possibilidade apenas. Quando eu não tenho expectativas, eu estou completamente entregue à vontade de Deus. Eu estou completamente entregue àquilo que Deus quer fazer e àquilo que Ele vai fazer. Eu estou completamente sensível e sensibilizado a aproveitar, a reconhecer e a perceber tudo o que Deus está fazendo com a minha vida e com as pessoas que estão ao meu redor. Sejam elas quem forem. E é maravilhoso, porque isso é exatamente o que Cristo fez conosco na cruz do Calvário. Essa é exatamente a ação que Deus tem para conosco. Deus o tempo todo está quebrando as nossas expectativas, porque as nossas expectativas não são vinculadas àquilo que Ele realmente quer fazer conosco, aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos revelar, nos mostrar, nos apresentar, nos entregar. Veja, por exemplo, como o povo de Deus naquela época, na época de Jesus, ficou extremamente frustrado, porque o Messias esperado, as expectativas do Messias era um rei político, que viria para libertar o povo de Roma. Mas então, o Senhor Jesus vem, não montado num grande cavalo branco, ladeado por servos e coisas do tipo, mas ele vem num burrinho. E ele não vem para libertar o povo da imoralidade, ele não vem para libertar o povo da falta de ética, ele não vem para libertar o povo das ideologias, ele não vem para libertar o povo das mazelas sociais, ele vem para libertar o povo do pior problema que a humanidade já teve, que é o pecado. E aí frustram-se as expectativas. Mas quantas vezes as nossas expectativas com Cristo também não são frustradas ou até mesmo melhoradas? Quando nós estamos pedindo alguma coisa e Deus não nos dá aquilo, mas Ele mesmo na sua palavra diz que Ele tem para aqueles que pedem infinitamente mais. 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 Por isso que as nossas expectativas precisam ficar de lado quando nós estamos fazendo alguma coisa, quando nós estamos nos relacionando com alguém, quando nós estamos nos relacionando mesmo com Deus ou conosco mesmo. E nos colocar grandes frustrações, porque nós ainda não aprendemos a depender de Deus. Neste momento, a história de Jacó,
essa história de conversão, de tratamento, este aconselhamento diretamente com Deus de Jacó termina. Termina num abraço. E é muito bacana se nós transportarmos isso aqui para a cruz, da mesma forma que o irmão de Jacó abriu os seus braços para receber o seu irmão, Cristo também abriu os seus braços na cruz. Só que nesse caso a força, para demonstrar que Ele também nos recebe. Para demonstrar que Ele tinha interesse de nos receber quando nós não merecíamos e quando nós nunca vamos merecer. É a mesma atitude, é a mesma ação, demonstrando que quem está no controle de todas as coisas, quem deseja e quem precisa estar no controle de todas as coisas, não somos nós, mas é única e exclusivamente o Senhor. Mas, queridos irmãos, o nosso coração é teimoso, muito teimoso. E nós não fazemos as coisas, não temos a habilidade, ou não treinamos a habilidade de frustrar as nossas expectativas. E então elas voltam. Olha que coisa curiosa. Acontece o reencontro com os irmãos, eles choram, eles se abraçam, eles se perdoam, eles se reconciliam. E aí então eles começam a conversar. Conversam ali sobre as famílias. Jacó apresenta então ali as suas esposas, lembrando que não existe mais de um casamento, não existe casamento poligâmico na palavra de Deus, tá? Isso aqui são permissões que Deus deu por causa da maldade do nosso coração. Então não vai achando aí que você pode ter 3 esposas, 3 maridos, não é nada disso, pelo amor de Deus. Mas ele apresenta a sua família, apresenta os seus bens, apresenta um pouquinho do testemunho que ele teve de acordo com aquilo que Deus fez na vida dele, nesses anos que ele teve fora. E eles continuam a conversar. Então nós chegamos no capítulo 8. No versículo 8. E aí, então, você vai perceber que Esaú vai chegar ali para Jacó e vai falar assim, olha, meu irmão, eu queria saber por que você mandou esses presentes. E Jacó agora, quebrantado, transformado, é sincero com o seu irmão. Lembra que o nome dele era enganador? Agora ele não é mais enganador. Agora ele pode falar a verdade. E ele fala, olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, meu brother. O bagulho é louco. Mas eu só entreguei esses presentes aí para você porque eu achei, né, que de repente ele ganha umas vacas, uns gado. Eu não queria receber isso daí não. Mas você ganha umas vacas, uns gado aí, de repente você pode ficar mais inclinado a me perdoar, né? Pode ficar mais fácil, o teu coração pode ficar mais leve, olhando as riquezas, e de repente, você podia ficar mais inclinado a me perdoar. E é engraçado, porque quando Jacó saiu, esse era o desejo de fato de Esaú, matar ele mesmo. Não queria ver o irmão nem pintar de ouro. E agora, os irmãos reconciliados, eles estão dizendo, não, eu não preciso de presente, fique tranquilo, Deus te abençoou, Deus te deu riqueza, pode levar, fica tranquilo, não precisa de nada disso. Mas as expectativas voltam. As expectativas estão de novo, não, pode ficar com o negócio aqui. Fica com os presentes aí, fica com tudo, porque vai que você volta atrás na tua palavra. Vai que alguma coisa acontece e você volta atrás. Não fica com os presentes. Pode ficar com os presentes. É claro que tem um motivo nobre aqui, porque Jacó estava sentindo a ação de Deus, por isso que ele fala que ao olhar para o rosto do seu irmão era um vislumbre de ver a própria ação de Deus, a própria figura de Deus, daquilo que Deus fez na vida dele. Mas as expectativas continuam voltando, porque o nosso coração é teimoso. E elas continuam vindo quando o seu irmão agora fala, olha, vou colocar uns homenzinhos aqui para te vigiar. Não é bem essa palavra que ele usa, né? Na verdade ele nem usa expressão nenhuma aqui. Ele só diz, eu vou te deixar o pessoal aqui para você ir junto, para fazer companhia. Mas as expectativas, não precisa. Não precisa, não, pode levar, eu vou devagarzinho, a gente vai indo, eu vou chegar lá. O que importa é só o teu perdão, está tudo certo. Mas perceba essa luta
que há entre a nobreza e a volta da expectativa, a volta dos traumas do passado. Isso permanece, irmãos, essa é uma luta constante que nós estamos travando, e é a mesma luta que nós temos contra o pecado. O tempo todo nós estamos fazendo isso, lutando entre a carne e o espírito, e nos esforçando para cada vez vencer a carne com o espírito. Isso acontece conosco o tempo todo. Isso acontece em todos os nossos relacionamentos. A gente se perdoa, mas a confiança demora para voltar. Nós precisamos reconstruir tudo de novo. As expectativas, quando são frustradas, demora para a gente recobrar a nossa alegria, a nossa vontade de fazer as coisas. Nós desanimamos com muita facilidade, mas nos alegramos com extrema dificuldade. Nós nos frustramos muito rápido, mas nós temos muita dificuldade de recobrar a gratidão pelas coisas que estão acontecendo. A nossa vida é assim, é uma eterna luta. E isso acontece por causa do nosso coração pecaminoso, por causa do pecado que ainda está sendo tratado em nós. E aí nós temos então o final do texto. E eu não sei se você reparou, mas o texto não fala que Jacó foi até o seu irmão. Esaú foi para um lado e Jacó pegou a tangente, saiu pela direita e foi para outro lugar. E edificou ali uma casa, edificou o seu lugar ali, ergueu um altar, comprou uma terra, né, por 100 peças de dinheiro. 100 peças de dinheiro você pode traduzir como 100 pedaços de prata. E ele então não foi a caminho do seu irmão. Se depois que ele chegou lá, estabeleceu a sua casa, daí sim foi visitar o seu irmão, o texto não nos conta. E aí fica para a nossa imaginação. Será que ele foi ou será que ele não foi? Mas para nós fica uma outra pergunta. Será que nós iríamos ou será que nós não iríamos? Diante de Cristo Jesus, será que nós iríamos ou será que nós não iríamos? Diante de tudo que nós sabemos que Deus fez por nós, nós ainda nos rendemos ao pecado ou nós lutamos com todas as nossas forças e com toda a força e graça, misericórdia e poder de Deus contra o pecado? Qual tem sido as nossas atitudes, ou quais têm sido as nossas atitudes, diante, irmãos, das frustrações causadas pelas nossas expectativas? Será que nós estamos nos colocando de fato debaixo da vontade de Deus? Ou será que nós estamos lutando contra essa vontade ao tempo todo estarmos construindo expectativas humanas sobre as coisas que acontecem nas nossas vidas? Deus tem um estranho senso de humor ao quebrar as nossas expectativas, ao transformar as nossas expectativas literalmente em poeira, porque essa é uma das únicas maneiras, se não for a única, de demonstrar para nós que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E acima de tudo, aquilo que ele tem para nós é infinitamente melhor do que as nossas melhores, maiores, mais extravagantes expectativas. Deus tem mais para cada um de nós. Deus está o tempo todo trabalhando nas nossas vidas, moldando o nosso caráter, mudando quem nós somos, nos fazendo nascer de novo, nos fazendo cada vez mais parecidos com Ele. Deus tem ministrado o nosso coração. Mas muitas vezes, por causa das nossas expectativas, por causa daquilo que nós esperamos, por causa daquilo que a gente quer, nós não conseguimos aproveitar, nós não conseguimos ter sensibilidade para perceber e participar daquilo que Deus está fazendo. E isso é terrível, terrível, porque isso perpassa todas as áreas da nossa vida. O emprego que nós temos,
A forma como nós limpamos a casa, a forma como a gente cozinha, a forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente trata o nosso relacionamento com Deus, a forma como a gente trata a igreja, a forma como a gente desempenha e constrói o ministério que Deus nos deu, a forma como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente pensa, como a gente fala, tudo isso está ligado às nossas expectativas. As coisas que nós queremos sem levar em consideração e sem conseguir aproveitar aquilo que Deus quer. Mas isso só acontece por causa do nosso pecado. E nós precisamos, com urgência, eu diria até com desespero, já que nós falamos sobre isso nas mensagens anteriores, nós precisamos de desespero. Nós precisamos desesperadamente, irmãos, lutar contra o nosso pecado, frustrar as nossas expectativas e, de fato, realmente com o coração quebrantado e sensível, acreditar que Deus tem o melhor para nós e que não tem problema nenhum se as nossas expectativas forem frustradas, porque a vontade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós, não pode ser frustrado. Amém? Que nós possamos, irmãos, quebrar as nossas expectativas. Que nós possamos aprender a olhar para as pessoas e apenas ver aquilo que Deus está fazendo nelas. Que nós possamos olhar para nós mesmos e também ver apenas aquilo que Deus está fazendo. E não ficar construindo expectativas vazias que podem ser frustradas e podem nos machucar o tempo todo. Que nós possamos aprender e exercitar a fé para acreditar que é melhor a gente quebrar as nossas expectativas para podermos aproveitar e vislumbrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu quero te convidar já para ficar de pé. Nós vamos orar, vamos receber a bênção. E depois, eu vou pedir para que você se sente mais um minutinho. E eu e o presbítero Emanuel vamos nos achegar ali até a porta. E assim que nós chegarmos até a porta, então você pode descer. Nós vamos nos cumprimentar ali. Depois você tem o privilégio de chegar até o salão social para que nós tenhamos ali um tempo ainda de comunhão, de compartilhar aquilo que Deus falou com você nessa noite, compartilhar pedidos de oração, aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Então nós temos esse privilégio, nós vamos então orar ao Senhor. Amado Deus, talvez hoje nós tenhamos ouvido uma palavra que seja muito dura da parte do Senhor, porque nós temos expectativas. Nós esperamos que as coisas aconteçam. A maior expectativa que nós temos, de fato, Deus, é a expectativa que nós temos da salvação. É a expectativa que não pode ser frustrada em hipótese alguma. E que, portanto, não é nem uma expectativa, mas é uma certeza absoluta de que quando o dia chegar, seja da sua volta, ou quando nós passarmos pelo véu dessa vida, nós estaremos com o Senhor. Estaremos de volta em casa. Louvado seja o teu nome, porque isso não pode mudar, porque isso não pode ser frustrado, e porque isso não depende de nós. Mas nesta vida, neste momento, nós temos expectativas, sim. Nós temos expectativas no trabalho, nós temos expectativas na nossa família, em casa, nós temos expectativas de coisas que a gente deseja muito que aconteça. Nós temos expectativas de profissões, de carreiras, de portas que se abrem ou que se fecham. Nós temos expectativas de que a igreja seja do jeito X ou do jeito Y. Nós temos expectativas no governo do nosso país. Nós temos expectativas nas pessoas que estão à nossa volta. Nós temos expectativas em nós mesmos. Nós temos muitas expectativas. Por causa do nosso coração pecaminoso, Deus, a gente é levado o tempo todo a estar debaixo de expectativas, de construir possibilidades que muitas vezes são frustradas.
e que ao serem frustrados nos causam perplexidade, desânimo, desalento, nos causam tristeza generalizada, nos causam ansiedade, nos causam temor e pânico, nos causam profundo desprezo por alguma coisa, frustração incontrolável, nos causa mágoas com as pessoas que nos frustraram. E nós pedimos nessa noite ao Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor nos livre desse mal. Que o tempo todo o Senhor Deus esteja falando conosco a respeito da Sua vontade. E ao falar a respeito da Sua vontade, o Senhor nos conduza a saber que mesmo que as nossas expectativas sejam frustradas, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nunca será. Mas nós clamamos também, Deus, para que as nossas expectativas humanas possam ser frustradas não pelas pessoas ou pelos acontecimentos, mas possam ser frustradas pelo Senhor. Porque nós não temos gentileza naquilo que nós fazemos, mas o Senhor tem. Quando o Senhor frustra as nossas expectativas, o Senhor faz isso com delicadeza. O Senhor faz isso com gentileza. O Senhor faz isso com toda a sua graça, misericórdia e amor. Por isso, nós pedimos que o Senhor frustre as nossas expectativas, para que nós não precisemos passar por nenhum desses sentimentos ruins que a quebra das expectativas pode nos proporcionar. Mas que nós sejamos conduzidos ao Senhor, para que a partir do momento que as nossas expectativas sejam frustradas, nós possamos estar vislumbrando, possamos perceber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Possamos perceber que quando as nossas expectativas são frustradas, não precisamos ficar tristes, porque quando elas são frustradas, imediatamente nós somos levados para o centro da Tua vontade. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque a nossa vida não é conduzida por nós ou pelas nossas expectativas, mas a nossa vida é conduzida única e exclusivamente pela Tua mão e pelo Teu amor. Louvado seja o Teu nome por isso. Quando as nossas expectativas forem frustradas, que nós possamos nos regozijar e ao invés de buscar a tristeza, não só possamos buscar a Tua vontade, mas que nós possamos buscar refúgio nos Teus braços, que permanecem sempre abertos para nós. Que nós possamos buscar refúgio e consolo no Teu Santo Espírito e no colo do Senhor. Se nos faltarem forças para isso, que o Senhor então possa nos carregar no colo, até que a nossa força seja recobrada pelo Senhor mesmo, e nós possamos então ter forças para continuar a caminhada. Louvado seja o Teu nome, Deus, pela Tua vontade, pelo Teu agir nas nossas vidas. Nós Te louvamos em nome de Jesus. E agora que somos despedidos, com a bênção do Senhor, que nós vamos para casa, agora que o culto público termina, mas o culto particular continua, nós possamos ser animados pelo Senhor, que a alegria do Senhor possa invadir o nosso coração, que nós possamos ser despedidos agora, Deus, cheios de alegria, cheios de contentamento em saber que a Tua vontade prevalece nas nossas vidas, que a Tua graça, que o Teu amor é prevalecido constantemente na nossa vida. Que o Senhor possa nos despedir com a Tua bênção, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória contra o maligno, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória contra o pecado e uma semana de vitória contra as nossas expectativas. Uma semana de contentamento e de alegria nas coisas que o Senhor faz, de sensibilidade de percebermos tudo o que o Senhor está fazendo. Uma semana que nós sejamos constantemente conduzidos para o centro da Tua vontade. Despede-nos agora, nos leve em segurança para as nossas casas, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre.